Olá! Você provavelmente ouviu falar sobre o Halloween, mas você sabe de onde que ele surgiu? No vídeo de hoje você vai descobrir a origem do Halloween. Se ajeite na cadeira e vamos lá! Halloween. O Halloween, mais conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, é uma data celebrada em países de todo o mundo, principalmente nos países onde a língua predominante é o inglês. A data que é comemorado o Halloween é 31 de outubro, que também é a véspera da festa cristã ocidental chamada Dia de Todos os Santos. Algumas das atividades mais comuns feitas durante o Halloween são as pessoas fazerem festas em suas casas com a temática sobre coisas assustadoras, vestir-se de algum personagem fictício de terror, contar histórias assustadoras e praticar o famoso doces ou travessuras. Em alguns lugares do mundo, são feitas vigílias religiosas cristãs de Halloween. As práticas dessas vigílias são basicamente frequentar cultos nas igrejas e acender velas nos túmulos dos mortos, e alguns desses cristãos chegam até a se abster de carne durante o Dia das Bruxas. É muito difícil saber ao certo quando foi que o Halloween passou a ser uma tradição, e é difícil também saber quais são os seus verdadeiros costumes, mas acredita-se que muitas das práticas do Halloween foram originadas pelo antigo festival celta chamado Samhain, que era um festival que se comemorava a passagem do ano dos Eldianos. E essa festa gaélica foi cristianizada pela igreja primitiva. O Samhain é um período do ano em que os pagãos acreditavam que as almas dos mortos retornavam para as suas casas para visitar os seus familiares, para buscar comida, e para se aquecerem nas fogueiras. Alguns autores, no entanto, acreditam que não existe nenhuma evidência que relacione o Samhain com qualquer tipo de culto para os mortos, e que essa crença começou a ser popularizada no século XIX. E seguindo essa teoria, é comentado que o Samhain era basicamente a época em que as tribos pagavam tributo caso elas tivessem sido conquistadas por alguma outra tribo. Uma curiosidade sobre o Samhain é que existe uma fobia chamada Samhainofobia, que é basicamente quando uma pessoa tem um medo excessivo do Halloween. A palavra Halloween é uma abreviação do termo All Hallows Eve, que basicamente refere-se à véspera do Dia de Todos os Santos. Existem muitas teorias sobre a origem do Halloween. Alguns dizem que foi pelo Samhain que tem a origem pagã, outros dizem que foi originado pelo cristianismo, mas a única coisa que podemos afirmar é que o Halloween foi trazido pelos povos que habitavam em Gália e nas ilhas da Grã-Bretanha entre os anos de 600 a.C. e 800 d.C. Claramente que o Halloween no seu início é muito diferente do que nós estamos acostumados sem a relação com terror, abóboras, bruxas, ou o famoso doces ou travessuras, que foi adicionado pelos costumes dos Estados Unidos. E como essa tradição é muito antiga e não temos relatos concretos, o Halloween tem duas origens mais famosas, a origem pagã e a origem cristã. Na origem pagã, o Halloween tem a ver com a celebração Samhain, como já foi dito anteriormente. Mas por volta do ano de 46 a.C., houve uma invasão das Ilhas Britânicas pelos romanos que acabou unindo a cultura latina com a cultura celta. Mas a tradição que acabou sendo mais predominante foi a cultura dos romanos. No fim do século II, teve uma forte evangelização nesses territórios, e a religião dos celtas basicamente já tinha desaparecido na maior parte deles. E hoje em dia sabemos pouco sobre os costumes dos celtas, porque tudo que as pessoas sabiam sobre eles, falavam umas para as outras de geração para geração. Assim, não sabemos ao certo quais eram os seus hábitos. Uma das coisas que eram faladas entre as gerações é que o Samhain era celebrado entre os dias 5 a 7 de novembro, e durante esses dias, eles faziam uma série de festas que duravam por volta de uma semana. E uma das festas mais importantes que eles comemoravam era a Festa dos Mortos, já que os celtas acreditavam que o mundo dos mortos era um lugar onde existia a felicidade perfeita, um local que não teria fome nem dor, assim como é o céu para os cristãos. Essas festas eram conduzidas pelos sacerdotes druidas, que exerciam como médiuns entre as pessoas no mundo físico e entre seus antepassados. Pela origem católica, o Halloween teve a sua origem por volta do século IV, quando o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a deuses em um templo cristão, dedicando esse templo para todos os santos. Nesse templo era comemorada a festa em honra de todos os santos. Inicialmente, a festa era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da Capela de Todos os Santos na Basílica de São Pedro em Roma. Posteriormente, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como essa festa se tornou algo muito grandioso, ela ganhou uma celebração vespertina que prepara a festa no dia anterior. O nome original Vigília de Todos os Santos traduzido para o inglês era chamada de All Hallows Eve, que passaram a ser chamada All Hallowed Eve, e foi se atualizando até chegar na palavra Halloween.
Ainda hoje em dia, em alguns países, incluindo o Brasil, existem católicos que celebram a véspera de Todos os Santos, que ocorre em 31 de outubro. Hoje em dia, quando vemos a data comemorativa do Halloween, veremos que a celebração foi bastante alterada tanto se seguirmos a origem pagã, quanto a origem cristã. O máximo que podemos associar a origem do Halloween com o que é celebrado hoje é a referência aos mortos. E existem muitos elementos que foram acrescentados na comemoração do Halloween, como por exemplo a tradição de colocar fantasias, que muito provavelmente foi introduzida na França entre os séculos XIV e XV. Nessa época, a Europa foi consumida pela peste negra e pela peste bubônica, que devastou quase metade da população do continente, criando entre os católicos um grande temor pela morte. E graças a isso, multiplicaram-se as missas e nasceram muitas representações artísticas em que as pessoas relembravam das pessoas mortas. E algumas dessas representações eram chamadas como dança da morte ou dança macabra. E a representação que acabou se misturando com o Halloween foi a concepção de pessoas se disfarçar de personalidades famosas, inclusive se vestindo como a própria morte. Outro componente que foi acrescentado no Halloween foi o costume de gostosuras ou travessuras, que teve a sua origem na Idade Média. Antigamente, na Idade Média, existia um costume do dia de finados chamado Samhain, em que as crianças saíam pela cidade pedindo um bolo chamado Bolo das Almas. Em troca desses bolos, as crianças faziam uma oração pelos familiares falecidos de quem entregavam um bolo das almas para elas. Ao longo dos anos, essa tradição começou a ser modificada, e foi possivelmente na Inglaterra que a tradição de gostosuras ou travessuras se firmou no período entre 1500 e 1700. O que conseguimos concluir sobre o Halloween é que ele é uma festa que mistura várias tradições de todo o mundo. E hoje em dia, essa data é comemorada universalmente, principalmente nos Estados Unidos. Bem, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo e tchau!